3, 2, 1, 0. All engine running. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Skill of Space. É verdade, estamos aqui com esta harsh light. Vocês já sabem que aqui no Skill of Space é tudo muito... lá está, quando eu apanho como é que eu digo? Quando eu apanho a inspiração, eu faço acontecer, seja em que sítio for, seja em que modos for, mas senti que aqui nesta sala precisava assim de uma luz um bocadinho mais forte. Então, cá estamos. Depois aqui estas câmarazinhas. Já agora, para quem não sabe, para quem não viu o último episódio, eu estou agora a trabalhar num estúdio, juntamente com os colegas da mesma área, e isto é uma das salas. Eu não sei o que é que eles chamam a esta sala, mas na realidade eu chamo-a assim muito vulgarmente como a viewing room. Porque é aqui que nós temos uma televisão, temos umas boas colunas e podemos trazer os clientes aqui para verem o resultado final daquilo que nós montamos, daquilo que nós criamos lá. Então, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Lá está, aquilo que eu vou falar vai demorar algum tempo, mas nós não podemos deixar de ter a nossa tradição. E qual é a nossa tradição? Para quem já vê o Skill of Space ou ouve o Skill of Space há algum tempo, sabe que nós temos que pôr temporizador. Então vamos pôr temporizador de 10 minutos. Vai ter que ser, mas certamente vou ultrapassá-lo. Ok? Portanto, ficam já avisados. 10 minutos. Cá está. Isto agora está diferente, não mostra assim grande. Já está, é assim. Só nesta brincadeira, lá foram 10 segundos. Ora bem, então, aquilo que eu quero falar convosco hoje é uma coisa que faz todo o sentido eu falar agora neste momento, porque acabei recentemente de montar um novo documentário, é o segundo deste ano, portanto, eu quero falar-vos um bocado da experiência do que é fazer documentários, seja ele de que natureza for, mas vou falar mais especificamente daquilo que eu estou mais habituado a fazer. E é interessante porque eu, cada vez mais, e eu comentei isto já com algumas pessoas, de que nós falamos muito dos termos, não é? Portanto, todos nós temos que ter uma rótula, um rótulo, não é? Daquilo que nós fazemos. Se somos fotógrafos, nós auto-intitulamos-nos como fotógrafos. Se somos um pouco mais do que apenas pintores ou que trabalhamos nas artes visuais, mas também gostamos de fotografia, de repente já somos um artista, não é? Eu gosto, portanto, eu digo que sou cineasta, mas acho que se for mais para a parte mais específica daquilo que eu sou, para além de videógrafo, porque também eu gosto do termo documentarista. E eu acho que estou cada vez mais a abraçar esse rótulo, novo rótulo, apesar de que nós todos somos pessoas e somos mais do que aquilo que nós fazemos. Mas documentarista é um rótulo interessante. Portanto, acho que vou começar a utilizá-lo cada vez mais. Quando me pedirem biografias, provavelmente uma delas, um dos rótulos, será documentarista. Então, este ano, e a maior parte de vocês que talvez esteja aqui conhece-me já de tempos mais antigos, mas alguns de vocês conhecem-me do trabalho que eu fiz com a Associação Casa Invisível, que é o documentário Trégua. Muitos de vocês conhecem-me por causa desse projeto, mas para além do Trégua eu já fiz outros documentários. E tenho feito cada vez mais documentários dessa natureza, natureza artística, natureza de acompanhar projetos artísticos que se faz com pessoas em situação de vulnerabilidade. Vou citar outros exemplos que já fiz. Já fiz um mini documentário chamado O Sol Marca a Sombra, que é o mesmo nome do projeto, que era com crianças em situação de vulnerabilidade, crianças que estão ligadas a instituições, sendo elas órfãs ou simplesmente porque têm uma vida familiar mais complicada. E então fiz um documentário com crianças, fiz um documentário com reclusos do estabelecimento prisional do Funchal, o tal Trégua, e mais recentemente comecei a fazer um documentário com pessoas em situação de sem-abrigo. O documentário chama-se Uma Casa com a Rua Lá Dentro
e é um documentário que acompanhou o processo do projeto Casa em Ação, que é um projeto que partiu da mente brilhante da Andréa Miranda do Estúdio 21. Para quem quiser saber mais informações, certamente terão os links por aí fora, Instagram e etc., inclusivamente o do Estúdio 21, para saber mais sobre isso. Portanto, eu acabei de editar este documentário na semana passada. Foi também na semana passada que nós estreamos no Mudas, aqui na Calheta, e foi um processo interessante e complicado também. Portanto, uma coisa que eu aprendi desde que comecei a fazer este tipo de trabalhos mais exigentes, em que envolvem vários meses de captação de imagem, vários momentos da vida das pessoas na qual eu estou a captar as ações, as interações e tudo mais, eu tenho notado que depois na edição eu sou, digamos, confrontado com a quantidade de coisas que eu filmo. Muitas horas de brutos e, essencialmente, o processo funciona da seguinte maneira. Eu vou falar um bocado do fim, do processo final, talvez até à gente das coisas. Portanto, na pós-produção, que é quando começamos a montar o documentário dito por si, eu tenho uma estrutura já que é um bocado uma estrutura intuitiva de como trabalhar e começar a montar estas coisas. É um processo que não é nada fácil, é um processo muito pessoal também, porque como somos confrontados com esta quantidade de material que nós temos que começar a montar um puzzle. Não sabemos qual é a imagem que o puzzle irá criar. Essencialmente, sabemos que é um puzzle de 500, 1000, 5000, 10.000 peças. Sabemos provavelmente a quantidade de peças que estão em jogo, só não sabemos qual é a imagem que esse puzzle irá formar, irá criar. E isso talvez é uma coisa muito complicada para muita gente, eu inclusive. Portanto, eu começo por ver tudo e ouvir tudo, porque documentários também têm esta componente de entrevista, e então, ouvindo tudo e vendo tudo, nós conseguimos, de repente, criar uma imagem do puzzle, a imagem final que o puzzle irá dar. A verdade é que este processo pode demorar vários meses, pode demorar um mês inteiro, pode demorar semanas, pode demorar dias. A verdade é que eu tenho ainda uma situação um bocado complicada de gerir, que é eu funciono muito bem sob pressão e eu auto-saboto-me nesse aspecto. Portanto, este último documentário eu editei no espaço de um mês, sensivelmente, menos de um mês, mas quase nos 30 dias, e não é nada fácil montar um documentário que deu para 1 hora e 15 minutos, editá-lo em um mês. Portanto, todo este processo de ver tudo, criar a imagem mental de tudo, para depois, então, estarmos a falar aqui de começar a montar puramente. Mas creio que no futuro, e claro que estas experiências têm todas elas aprendizagem, eu consigo depois no futuro conseguir ter uma relação um bocadinho mais saudável com a montagem. A verdade é que quando eu estou a montar um documentário, eu só faço isso. Eu não tenho aqui outros projetos, inclusive outros projetos ficaram um bocadinho atrasados por causa desse aspecto, mas é importante que um projeto desta magnitude seja e que ocupe todo o momento de trabalho que nós temos. Pelo menos eu tenho essa filosofia. Acho que para fazer um bom trabalho e estarmos completamente submergidos numa história, numa narrativa que estamos a contar, temos que só nos concentrar nesse projeto, não ter coisas paralelas. E eu faço isso já há algum tempo, desde o Trégua, por exemplo. Portanto, toda a gente já sabe que não é nada fácil montar uma coisa destas, mas esta explicação de ver tudo, ouvir tudo e ter um deadline muito específico para mim funciona, porque assim eu consigo desafiar-me. Mas depois acontecem coisas giras. Acontecem coisas giras no sentido em que eu de repente começo a pensar nisto também fora do trabalho. Faço sessões de edição muito compridas, propositadamente, para isto não sair um bocado da minha cabeça. Não é nada fácil para pessoas que convivam comigo todos os dias, que eu
o caso da minha mulher, a Tânia, que obviamente ela já sabe que quando eu entro num processo deste género, ela tem um bocado de gerir a coisa, e eu dou-me muito feliz de ter uma pessoa que consegue perceber quando eu estou num processo de criação, que é o caso da montagem também. A coisa gira que acontece é que eu sonhei, portanto, este último documentário, com as pessoas em situação sem abrigo, eu sonhei com metade da estrutura que eu queria, que eu entretanto fiz. Portanto, eu estava ali um bocado à volta daquilo tudo, eu escrevo bastante, tenho bastantes páginas com estrutura e tudo mais, e houve um dia que eu fui para casa, eu estive a pensar nisto antes de adormecer, eu sonhei com metade da estrutura que eu queria fazer. Portanto, eu no dia seguinte acordo já com meio filme na minha cabeça. E eu acho isso giro. Para algumas pessoas pode parecer um bocado assustador, mas quando isso acontece nós temos que aproveitar essa situação. E foi o que eu fiz. Cheguei aqui ao estúdio e montei metade. E batia tudo certo com aquilo que eu tinha imaginado, batia tudo certo com aquilo que eu tinha sonhado e batia certo no mundo real, porque muitas vezes há coisas que nós sonhamos e não fazem sentido no mundo real. Eu tive essa sorte de que isso me acontecesse, mas lá está, só revela-te que a importância de nós estarmos completamente submergidos num projeto faz com que o artista consiga depois ter este eureka, momento de eureka. E isto serve para todo o tipo de coisas. Serve para um pintor, um fotógrafo, qualquer pessoa, um músico também, certamente acontece. E o nosso temporizador acabou, mas ainda tenho muita coisa para falar. Portanto, já agora obrigado a toda a gente que está desse lado. Os números não são grandes, mas sei que as pessoas que veem que ouvem ou veem os Skill Spaces são pessoas que têm muito apreço porque, pronto, querem simplesmente ter uma conversa comigo. Não é bem uma conversa, não é um diálogo, é um monólogo, mas que desse lado estão prontas a ouvir o que vai nesta cabeça, um bocado avariada, que é a minha cabeça. Ok? Sim. Um bocado como... e isto são várias perguntas que vão-me surgindo, pessoas que me fazem acerca dos documentários, para além desta parte da montagem e da edição, é como é que é o primeiro impacto das pessoas que eu estou a gravar para o efeito do documentário. Como é que eu consigo colocá-las à vontade à frente de uma câmara? E isso foi uma das perguntas que ontem um amigo meu, o Vítor Costa, fez-me. Eles estão tão à vontade, nota-se no documentário que eles estão tão à vontade, mesmo estando tu a filmá-las. Como é que tu consegues esse efeito? E uma das coisas que respondi, e uma coisa certa, cada documentário tem a sua particularidade de como é que se quebra o gelo inicial com as pessoas. No caso do documentário das crianças vulneráveis, eu tinha um desafio que era: nós podemos filmar as crianças desde que não filmemos as caras de forma reconhecível. Portanto, tive que me focar bastante nas mãos, tive que me focar bastante nas costas, tive que me focar bastante na ação que estão a fazer. Portanto, era muito mão, muitas mãos, era muito o segurar, o pegar, o largar, o pintar, o segurar na caneta, o passar as mãos nas plantas, tudo isso. E as sombras também, claro, porque o projeto chamava-se Um Sol Marca a Sombra, e então eu quis fazer também uso do próprio projeto e da gente e do conceito do projeto. Portanto, eu tive esse desafio. As crianças estavam cientes de que a câmara estava lá, mas eu, nessa perspectiva, como elas sabiam que à partida não estavam a ser gravadas a cara delas, foi muito mais fluido e muito mais fácil dessa maneira. No caso do Trégua, foi também um bocadinho o caso deste novo documentário, Uma Casa com a Rua Lá Dentro. Porquê? Porque para nós começarmos a ter uma relação de confiança, nós temos que deixar a câmara de lado. Portanto, o que eu fiz neste último exemplo era: eu montava a câmara, tinha tudo pronto a gravar, mas colocava a câmara de lado, nunca a usava. Nas primeiras sessões, muitas vezes eu deixava a câmara de lado e não gravava nada enquanto não os conhecesse primeiro.
Portanto, esta foi sempre a primeira abordagem. Nós temos que primeiro dar-nos a conhecer às pessoas, conhecermos as pessoas com quem vamos gravar, só para depois podermos introduzir a câmara na equação. Outra coisa que foi feita também no projeto, com a ajuda também da Andréia Miranda e do Luciano Muniz, o meu irmão também estava envolvido no projeto, o Filipe Ferraz, era, em vez de nós apontarmos uma câmara para eles, nós damos a câmara a eles para que eles apontem a câmara para nós. Isso também foi uma tática muito interessante de eles começarem a estar completamente à vontade à frente da câmara. No caso do Trego, em concreto, eu tentei ao máximo ser invisível. Portanto, eu estava lá, apresentei-me, mas depois a introdução da câmara foi muito subliminar. Portanto, enquanto estavam distraídos a fazer coisas, enquanto os artistas estavam a dar formação aos reclusos, eu estava um bocadinho mais atrás, mais longe, para que depois houvesse uma aproximação gradual. Portanto, é muito importante, se vocês querem fazer documentários desta natureza com pessoas que não estão nada habituadas a estar à frente de uma câmara, vocês têm que introduzir a câmara muito mais tarde do que ou o esperado, ou o ideal, ou o que vocês queiram, porque gravar, captar, que eu gosto muito desta frase, captar a realidade não é assim tão fácil. Principalmente no mundo em que os telemóveis, as câmaras dos telemóveis estão tão banalizadas, também, de certo modo, nós não queremos banalizar um bocado a câmara, porque a câmara é diferente de um telemóvel. O telemóvel, os novos, não que este já é um iPhone 11, já está um bocado desatualizado, mas os novos telemóveis fazem, tecnicamente, o que uma câmara faz. Têm limitações, as câmaras não têm tantas limitações, as câmaras continuam a ser uma ferramenta muito válida em contextos profissionais, mas obviamente qualquer pessoa tem uma câmara quase de cinema no bolso. Mas uma das coisas que eu não quero é que se banalize a câmara, que é um investimento muito grande. Não quero que se banalize a câmara como se banalizou as câmaras dos telemóveis. Portanto, temos que tratar a câmara como um objeto de algum respeito. Sendo a câmara um objeto de algum respeito, a câmara também tem que transmitir respeito para o outro lado. Portanto, eu não vou estar a gravar uma pessoa sem o consentimento dela. Houve cenas neste documentário em que nós estávamos a gravar à socapa. Como é que eu digo isto? Eu tinha a câmara a gravar, mas estava ao meu lado. Nós tivemos o cuidado depois do quê? Portanto, fazer o blur, desfocar a cara destas pessoas e que estas pessoas nunca fossem identificadas. Portanto, a ideia foi essa e tivemos esse cuidado, ok? Portanto, nós temos que ter sempre este cuidado, não é? Com a privacidade da pessoa. Nós temos que ter este cuidado de que estas pessoas, principalmente elas sendo pessoas em situação de vulnerabilidade, temos que respeitar também a própria privacidade delas. E também ouvi-las, porque se há pessoas que não querem, num dia, aparecer, temos que respeitar essas pessoas para que naquele dia nenhum tipo de imagem dela apareça. Perdão. Portanto, ter esta sensibilidade acho que é muito importante para fazer documentários desta natureza e não só desta natureza, outros documentários em geral. Ter muito cuidado também com as coisas que nós gravamos, ter sempre as autorizações necessárias para nós gravarmos as pessoas, tanto como também gravarmos em sítios específicos. Essencialmente é isto. O conceito vai um bocado, eu tenho um bocado a minha vida facilitada na realidade, porque estes últimos documentários que tenho feito são documentários na qual eu sou convidado a integrar uma equipa. Portanto, o projeto está montado, o projeto vai se desenvolvendo ao longo do tempo e eu limito-me a registar o que está a acontecer. Depois é que eu pego nisso e o verdadeiro processo artístico meu vem na edição. Portanto, eu monto a narrativa. E isso é onde eu consigo me expressar de alguma forma. E funciona muito bem para mim dessa forma. Nós podemos ter situações em que podemos ter criatividade e processo artístico no momento que estamos a gravar. Mas nós não conseguimos ter controle total.
se nós estivermos muito focados e muito quadrados, se me permitem a expressão, muito quadrados no controle da luz, no controle do posicionamento da pessoa, se estivermos muito focados nisso, vai dar tudo errado, porque a realidade é muito mais complexa do que isso. E é por isso que eu gosto de fazer documentários. E acredito também que o facto de eu fazer tantos documentários e o facto de eu ter feito só documentários na área mais cinematográfica da coisa, na área mais do cinema, faz com que isso também vá para as outras áreas da minha atividade, na videografia, na própria ficção. Uma das coisas que um amigo meu, o Michel de Freitas, disse-me uma vez, enquanto estava a fazer uma paródia do Star Wars, para quem sabe, era que o Mitchell ficava impressionado comigo porque eu não me agarrava tanto às cenas. Ou seja, eu em 2, 3, 4 takes tinha aquilo que eu queria e começava, já pensava no próximo. E eu acho que isto é uma qualidade. Acho que pode ser também um defeito, no sentido em que talvez eu contente-me com o good enough, e talvez como realizador de ficção eu não posso me contentar assim tanto com o good enough, mas eu tenho uma maneira um bocado desprendida de ver estas coisas, que é, se resulta na minha cabeça para depois a narrativa, está feito. E poupamos tempo, a produção agradece e a equipa agradece toda, porque nós estamos digamos, em alta rotação. Mas isto é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque não posso ser tão desprendido como tenho sido até agora e também tenho que ter algum critério para avançarmos para o próximo shot. Portanto, na realidade, eu estou a aprender todos os dias. E eu espero que daqui a 30 anos, quando eu tiver 60, porque provavelmente, e eu quero acreditar nisso, provavelmente com 60 anos eu vou estar a fazer cinema a tempo inteiro, e é isso que eu quero acreditar. Eu quero ter este diálogo de eu já fiz... Pronto, com 60 anos eu já vou ter feito imensa coisa. Há pessoas que até olham para mim agora com 30 anos e dizem que eu já fiz muita coisa. Eu acho que ainda tenho muito mais por fazer. E essa sede é o que me faz continuar. Mas aos 60 anos eu quero também ter um discurso de dizer eu estou a aprender todos os dias. Portanto, eu nunca vou ser um mestre iluminado e não quero nada disso. Eu quero aprender todos os dias e eu quero aprender com malta jovem também, que é um processo também de desconstrução bastante interessante. Porque eu tive uma experiência dessas a fazer uma curta-metragem de ficção este ano, em que havia um elemento na equipa, eu não sei se estás a ver, e não quero dizer o teu nome, podes não estar à vontade, mas havia um elemento na equipa que era muito mais jovem do que eu, com um talento incrível. Incrível. E com uma personalidade de se chegar à frente e propor e dizer as coisas que acha que estão certas de uma maneira e as coisas que estão erradas da maneira dele. E essa cena de reivindicar o que acha que está correto, ou o método da qual aprendeu e acha que pode trazer uma valorização à produção, impressionou-me ao início uma espécie de um medo infantil de que, os mais novos já estão a ultrapassar. Mas depois perceber que isto é fantástico, significa que a malta mais jovem tem meios para chegar a um ponto em que são melhores do que eu. E isso é fantástico. O que significa que com 60 anos eu quero também aprender com malta jovem. Eu quero ter essa abertura, da maneira que eu também desconstruí e estou aberto a aprender com malta de 18, 19, 20 anos. Que podem não ter tanta experiência a nível de portfólio feito, mas que têm ideias e que têm uma maneira de trabalhar tão mais prática, tão mais moderna, que eu até acho interessante isso e aprender com isso. Portanto, malta que trabalha na minha área, malta que trabalha na área artística, malta que trabalha na área cultural, sejamos todos eternos alunos ou eternos aprendizes e que cultivemos cada vez mais esta questão da autoinstrução. É importante sermos instruídos por professores, eu acho importante
a malta que quiser seguir Film School nas universidades, se tiver essa oportunidade, vá e que aproveite aquilo que faz sentido para si. Eu não fui à universidade, eu não tenho formação nesta área de todo, eu sou uma pessoa simplesmente apaixonada que auto-instruiu-se naquilo que lhe fazia feliz. E eu aprendi fazendo, mas não significa que funcione da mesma maneira para todos. Portanto, se têm a oportunidade de estudar e serem instruídos por outros, fantástico. Se resultar para vocês, é provavelmente um atalho, um shortcut, para conseguirem terem contactos, para conseguir terem, lá está, mais ferramentas, mais processos facilitados, nas quais ainda não tive, porque tive que me auto-instruir. Mas também, malta que não tem essa possibilidade, auto-instruem-se. Hoje em dia, nunca foi tão fácil fazer cinema. Nunca foi tão fácil fazer cinema como hoje em dia. Democratizou-se o cinema. E eu acho que nós temos que usá-lo da melhor forma. Ok? O próximo episódio provavelmente vou falar da inteligência artificial. É uma coisa que eu ainda não estou preparado para falar. Eu sei que já fiz um Scale Space sobre a inteligência artificial nos primórdios, quando estava a começar a aparecer coisas interessantíssimas. Agora, eu acho que já não está interessante. Eu acho que agora está assustador. Mas, no próximo Scale Space, falemos disso. Certo? Olha, muito obrigado. Se tiverem alguma questão que querem ver respondida no futuro sobre o meu processo criativo e aquilo que eu faço, por favor, deixem nos comentários ou mandem mensagem privada, tá bem? Grande abraço e até ao próximo Scale Space.